Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora desse quadro maravilhoso que é o Storytime. Se você é novo aqui, essa é a 4ª temporada, então tem muito vídeo pra você assistir. Além disso, esse canal está rumo a 150 mil inscritos, então não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo. E no mais, fiquem agora com a história de hoje. Oi, gente! Meu nome é Fernanda, tenho 24 anos, eu sou au pair aqui em Upstate New York. Tô no meu segundo ano de au pair, na minha segunda família. Primeiramente, eu queria agradecer a Pri pela oportunidade de estar aqui, que desde que eu fiquei sabendo do programa de au pair e durante o meu processo eu assistia bastante os teus vídeos e me ajudaram bastante. Além de ser entretenimento, também ajudam a gente, né? E como eu assisti antes do canal, agora tô fazendo parte, é muito legal. Muito obrigada! Então eu vou contar pra vocês a história do meu rematch. Eu comecei meu processo de au pair em junho de 2020. Durante a pandemia, né, eu fiquei sabendo do intercâmbio de au pair e questão de um mês eu falei, não, tô indo. Tranquei minha faculdade no Brasil e decidi vir pra cá. Mas eu comecei em junho meu processo, fechei com a agência, mas eu só fui ficar online em outubro, porque eu precisava juntar todo o material pra fazer o application, pra fazer o vídeo application, porque eu tinha muita experiência com criança, porque eu fui professora, só que quem é professora sabe, você não fica gravando e tirando foto o tempo inteiro dos teus alunos. Então eu precisava fazer um conteúdo todo pra fazer um vídeo application e como eu tava no meio da pandemia, eu tinha medo, né? A pessoa que podia me ajudar era minha amiga com o bebê dela, de menos de 2 anos. Eu tinha muito medo de ver o bebê, de brincar com a nenê e acabar passando pra ela. Então a gente teve bastante cuidado, esperou baixar os casos e tudo. Então demorou bastante pra eu conseguir fazer o conteúdo, então eu fui ficar online só em outubro. E como eu já esperava, não tive muito fluxo no meu perfil por conta da pandemia, né? Fronteiras fechadas e tal. E as famílias estavam preferindo o au pair in country, como eu já imaginava. Então eu tive só 3 famílias no meu perfil, eu acho. E o meu perfil não era fraco, não, gente. Eu tinha umas 3.000 horas com criança. Fui professora. E eu precisava vir com um visto de emergência, porque as fronteiras estavam fechadas. 2 dessas 3 famílias não poderiam me dar um visto emergencial, então eu teria que esperar até as fronteiras abrirem, que não era uma certeza até aquele momento. Tanto que as fronteiras foram abrir, tipo, totalmente 1 ano depois. E daí só apareceu uma família que tinha o visto emergencial. Então eu realmente fui influenciada por isso. Mas eu realmente achava que eu tinha achado a minha família dos sonhos. Porque além de poderem me dar o visto emergencial, porque o pai era médico, era um pai solo e a criança passava 50% do tempo com ele e 50% do tempo com a mãe. Então eu pensava, nossa, vou trabalhar só 50% do tempo, uma criança de 9 anos e ainda vão me dar o visto emergencial? Nossa, sim, uma família enviada dos céus diretamente pra mim. Consegui o visto emergencial. O visto emergencial ele é complicadinho, né? Mas eu não tive muitos problemas pra conseguir. Mandei o e-mail lá pro consulado, eles agendam uma entrevista, eu fui pra Porto Alegre, eu sou do Paraná, do sudoeste do Paraná. Consegui vir pra cá e já tava imaginando, né? Quando eu peguei meu visto, eu já imaginava chegando nos Estados Unidos, a família com cartaz, esperando e tal. O que já foi cortado aí, porque já falaram, viu? A gente não vai poder te buscar no aeroporto não, tá? Você pega um táxi e vem pra cá. Aí eu já fiquei assim, liga táxi. Só quem vem pra cá com o inglês que não te dá muita confiança, sabe o que eu senti naquela hora que ele falou? Você chega num país novo, que você mal fala a língua e pede um táxi pra andar por 1 hora. Eu já fiquei assim. Mas enfim, cheguei, troquei de roupa, né? Porque no Brasil tava... Eu cheguei aqui em janeiro. Então no Brasil tava maior calor e tava muito frio. Não vi neve no primeiro momento, fiquei muito triste, mas enfim. E peguei o táxi. A única coisa que eu olhei pra cara do cara do táxi e falei o nome da cidade. Acho que eu posso falar o nome da cidade, né? Falei assim pra ele, Plainsboro, o nome da cidade que eu ia. Do lado de Princeton, em New Jersey. Ah, e outra coisa que a família também batia no requisito era que eu queria alguém aqui na Costa Leste, porque pra mim tem mais coisas pra ver aqui perto da Costa Leste do que no meio do país ou na Costa Oeste. Tem mais aeroporto que eu queria viajar e tal. Na minha cabeça fazia mais sentido eu vir aqui Costa Leste, perto da City e tal. Então achei uma família em New Jersey, 1 hora da City, 1 hora de um aeroporto grande. Falei, nossa, perfeito, meninas. E eu conversei com ele tudo antes, né? E tinha tudo por e-mail, graças a Deus, gente, sério. Sempre tem tudo documentado por e-mail, porque é a única coisa que salva vocês. Se não tivesse tudo por e-mail, era bem provável que talvez eu tivesse até hoje naquela família lá, porque eu não teria como provar as coisas. Porque, óbvio que o au pair tem as suas regras, mas você não precisa trabalhar 45 horas por semana, 10 horas por dia. Tipo, não é se você vai ter que trabalhar em cima daquilo que você conversou com a tua família. Isso é a regra, isso é o ponto do au pair. Tipo, não pode passar disso, mas isso não significa que você precisa trabalhar tudo isso, que você precisa ser assim. Você pode trabalhar menos, ganhar mais, sei lá, só conversar com a família. E era o meu caso, eu trabalhava
trabalhava menos e eu tinha tudo documentado. Eu falei com ele, né, como que era a questão da rotina da menina e ele falou, ela passa uma semana 5 dias comigo e 2 dias com a mãe e na outra semana 2 dias comigo e 5 dias com a mãe, intercalando os finais de semana, o final de semana comigo e o final de semana com a mãe. Eu pensei, nossa, perfeito, né, meninas, eu posso até viajar nessa outra semana que passa só 2 dias, eu posso viajar, porque eu vou estar off, né, posso viajar. Eu pensei, gente, é perfeito, essa família é perfeita. Aí morava ele e a avó e o menino que tava lá, a sobrinha dele, só que não ia ficar muito tempo e ele só ficava no sótão lá no quarto dele, era quase como se não existisse. E a menina no tempo que ela estivesse na casa do pai. Aí, perfeito, deu pedir, né? 2 coisas que são pré-requisitos pra mim, assim, inegociáveis, era o final de semana e o carro. Porque eu sei que nos Estados Unidos, a não ser que você more num centro urbano muito grande, você precisa do carro pra se locomover, porque é tudo muito longe. Então eu tinha isso em mente, que eu precisava no final de semana do carro. Ele falou, olha, os finais de semana que ela não tá aqui, você tá livre, nos finais de semana que ela tá aqui, eu só peço que você não ignore ela. Se você tá por casa, tá fazendo alguma coisa, passa um tempinho ali com ela, assiste alguma coisa com ela e tal. Mas se você tiver planos, você tem planos. Pode fazer o que você quiser. Ele falou exatamente isso no e-mail. But if you get plans, then you get plans. Tava assim, incontestável. Eu falei assim, não, beleza, realmente, né? Se a menina tá aqui, eu tô em casa, ela vai estar apagada comigo. É óbvio que eu vou dar um chamiguinho nela ali, né? Tudo certo. O carro era compartilhado com a avó. Mas ele falou, não, é um carro muito bom. A gente comprou 0 e a avó quase nunca dirige. Ela só dirige pra ir no médico, que é tipo 10 minutos de distância. Ela dirige muito pouco carro. Sempre que ela não... A única coisa que é a preferência dela. Se ela for usar, ela vai estar usando pra ir pra uma questão médica. Então, você dá o carro pra ela. Mas, fora isso, você pode usar. Eu pedi até a distância, tipo, foi tudo certinho, sabe? Como que seria a gasolina. Ele falou gasolina que você usa, você que coloca. O que eu acho justo, né? Se você tá usando tempo off, você colocar gasolina. Qual que é a distância que eu pedi com o carro? Ele falou até 1 hora. Perfeito. Família, sim. No lugar que eu queria. Uma semana eu vou trabalhar só 2 dias. Só uma criança de 9 anos, que na minha cabeça já ia ser super independente. Pensei assim, gente, eu tô no céu, a minha família é perfeita. Mas bati assim, ó, zerei a vida com essa família. O tombo veio, meninas. Aí, enfim, cheguei, primeira coisa, né, que falei pra vocês, peguei o táxi, cheguei em casa. É uma família de indianos, então eu já imaginava que eles não seriam que nem os americanos tão frios, né? Mas como eu tava no meio da pandemia, eu até entendi eles terem sido frios, porque quando eu cheguei em casa, ele não tava em casa, ele tava trabalhando, tava só a avó, e a avó foi super assim, sabe? Nem me deu oi. Eu abri a porta e falei, hi, I'm Fernanda, I'm the new au pair. Ela só foi assim, deixa sua mala aí que eu vou esterilizar ela, me dá aqui a sua mão e tal, e coisa. E daí eu fiquei assim, hi? Mas enfim, ela nem me deu hi. Eu subi pro meu quarto e eu fui com o meu tênis. Tipo, eu fiquei tão assim na hora que eu não tirei o tênis pra entrar. Mas eu não imaginava que fosse assim, uma coisa muito mais pra ela, assim, sabe? Aqui a gente tira o tênis pra entrar, menina. Aí eu falei, então tá bom, né? Nas próximas vezes, pedi desculpa. Falei, nas próximas vezes eu vou tirar o tênis. Subi pro meu quarto e fiz a quarentena lá por 3 dias, que eu só ia só pra pegar minha comida, até porque até comer no quarto eu comia. E fiquei lá, na minha quarentena. Cheguei na quinta-feira, era o dia que a menina não tava na casa dele, ela tava na mãe, ela vinha só na segunda. Então eu fiquei até no domingo de quarentena. Daí no domingo eu fui fazer o teste do Covid com ele. Na segunda-feira a menina veio, a gente se deu super bem, a gente super brincava, sem nenhum problema. A princípio, né? Nesse final de semana que eu cheguei, como eu tava de quarentena, né? Eu falei, não vou sair, não vou fazer nada, né? Obviamente, estou de quarentena, ainda não fiz o teste. Ali achou melhor a gente esperar um tempinho pra fazer o teste, porque se eu tivesse pego, daria tempo pra aparecer no teste, né, e tal. O teste que fiz no domingo, na terça-feira veio o resultado, que eu era negativa, então tudo certo. Mas eu ainda tinha que usar máscara dentro de casa, ele me fez usar máscara por 15 dias, que eu também acho compreensível e não reclamei. Era um saco, porque eu uso óculos, né? Imagina você trabalhando com criança, brincando e coisa, com máscara e óculos. Mas enfim, ossos do ofício, né? Usei a máscara sem reclamar. E a avó queria que eu sempre cozinhasse comida indiana pra ela. Eu nunca cozinhei comida indiana na minha vida. Mas pensei, não, eu estou disposta a aprender. Só a senhora me ensina que eu cozinho. E ela ensinava. Eu nunca fazia certo. Nunca. Na minha cabeça tava igual o que ela tinha feito. Na cara pra ela, não, porque não tá certo. Eu falei assim, então tá bom, né, gente? E tentava. Aí eu cozinhava pra ela e tal. E na primeira semana foi tudo ok. Aí no final de semana, era o final de semana dela passar com o pai. Só que eu precisava comprar algumas coisas, porque eu trouxe só uma mala. Porque eu pensei assim, quando eu sair, eu vou adquirir os sistemas de vida minimalista. Aí eu trouxe só uma mala, mas eu tinha trazido só uma muda de roupa de frio. Porque todo mundo falava que compensava muito mais comprar aqui, porque as roupas eram melhores, eram mais indicadas pro frio daqui, o que realmente é verdade. Então eu precisava ir comprar. Aí eu já tinha feito uma amiga, pelos grupos do WhatsApp e tal. E ela tava disposta a me buscar, porque ele ficou muito assim, de não queria que pegasse o carro ainda porque eu não tava no seguro. Então até é compreensível, né? Então eu ficava dependendo da minha amiga vir me buscar na minha casa e a gente ir pra algum lugar pra fazer as compras. Aí eu peguei e saí, eu já percebi que ele não gostou que eu saí aquele final de semana, porque a menina tava na casa, só que na minha cabeça eu fiquei assim, a gente conversou sobre isso, está tudo falado, combinado não sai caro. Mas eu percebi que ele não gostou, que eu falei que eu saí pra comprar as minhas coisas. Ele só meio que aceitou porque eu falei que era coisas que eu precisava
tal comprar. Porque ele me pediu assim, você vai com quem? Quantas pessoas? Você vai em que lugar? Não esquece da máscara. Quando que você vai voltar? Que hora que você vai voltar? Tipo, ok, meio noiado com o Covid. Ele já tava vacinado, porque ele era médico, mas a avó ainda não tava vacinada. Então, tipo, eu ficava assim, é compreensível. É compreensível, não é porque ele não quer que eu saia e tal, é porque ele tá com medo por causa do Covid. Tava tudo certo. E, gente, a primeira coisa que eu fiz quando eu pisei nesse país, literalmente, quando eu conectei no Wi-Fi da casa que eu peguei a internet, a primeira coisa que eu pesquisei foi como ser vacinado no estado de New Jersey. Porque eu sabia que ele ia ser assim e que ele só ia deixar eu ter um pouco mais de vida depois que eu tomasse a vacina. E realmente foi assim, mas eu, graças a Deus, consegui tomar a vacina um mês depois que eu cheguei, então já, na minha cabeça já tava muito melhor, né? Aí naquele final de semana eu saí, beleza, no outro final de semana, era o final de semana que a menina não tava na casa, então eu saí super tranquila, né? Ele não falou mais nada, acho que foi a primeira vez que eu viajei, que meio que foi escondido também, eu fui pra Filadélfia, que era tipo 2 horas de distância. Eu fiquei assim, óbvio que eu tava me sentindo mal, porque ele falou que não queria que eu viajasse, porque não era vacinada e tal, só que eu tava indo pra um lugar que eu só ficaria, eu não fiquei em nenhum lugar fechado, gente, quase morri de frio. Mas eu tava assim tão presa dentro de casa, que já tava 3 semanas sem sair, sem fazer nada, que eu decidi, eu falei assim, não, eu vou, porque minhas amigas do grupo da LCC e tal, uma amiga brasileira me chamou pra ir, e eles falaram que não vão pra lugar nenhum fechado e tal, era só no andar por lá. Eu quase morri de frio, congelada, mas fiquei só em lugar aberto, por causa do Covid e tal, e voltei, eu tava muito feliz, muito animada, já pensando, estou começando a minha experiência americana, meninas. E eu tava começando a não gostar do algumas coisas, sabe? Tava assim, começando a achar estranho, porque ele pensava, você podia dobrar minha roupa, né? Não te custa colocar minha roupa pra lavar. Ou então pra avó, é uma senhora idosa, não te custa cozinhar pra ela, né? Não te custa, primeiro não te custa ajudar ela a cozinhar, né? Pois não te custa cozinhar pra ela, é uma senhora idosa. E eu pensava, não custa. Ele ficava, você como parte da família, não custa ajudar, né, e tal. E é sempre isso, a parte da família é só até a hora que você ajuda. E daí eu pensava sempre, não, eu moro aqui com eles, realmente, não me custa cozinhar aqui esses legumes pra avó, realmente não me custa esvaziar dishwasher, não me custa lavar a roupa de todos eles e dobrar e guardar. Isso no meu tempo off, que era pra ser off, que era quando a menina não tá ali, porque quando a menina tava, eu trabalhava mais que 10 horas, inclusive, trabalhava das 8 da manhã às 8 da noite, o tempo inteiro, porque a atenção voltada pra menina. E eu não ia fazer vista grossa também pra trabalhar mais, porque eu pensava, eu tenho uma semana, nas outras, eu tenho tanto tempo livre, né, eu trabalho tão menos do que as 45 horas, então tudo bem eu trabalhar mais quando eu tô trabalhando, só que, gente, não, porque tem que ser o que vocês combinaram. Eu tomei a vacina e tal, ele não pagou pra eu ir, ele não deixou eu ir com o carro, não pagou, eu paguei tipo $60 de Uber pra ir tomar a vacina, porque eu só conseguia, tipo, 20 minutos de distância. E eu queria tomar porque eu sabia que eu só ia ser levemente livre depois que eu tomasse a vacina. Então eu paguei, eu gastei $120 pra ir tomar a vacina nas 2 doses, então a vacina pra mim não foi de graça, ela custou $120 em Uber pra ir tomar a vacina. E mesmo depois que eu tomei a vacina, ele começava porque a vacina ela não te dá 100% de certeza, porque ela não te... E daí no que eu tomei a minha segunda dose, a avó já tinha a segunda dose dela também. Ela não te protege, você continua pegando e passando para as pessoas e não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, olha, eu entendo você e óbvio que eu vou tomar todas as precauções, só que assim, tá todo mundo vacinado já na casa e ele ainda não queria que eu saísse. E dele começou assim a falar porque, vamos ver. Pedi quando que você acha que vai ser bom, assim, que vai melhorar e que eu vou poder sair. Aí ele falou, eu acho que em outubro. Isso era tipo fevereiro. Aí eu fiquei assim, eu fiquei até outubro presa em casa. Ele só deixava eu sair na casa das minhas amigas quando eu falava que, tipo, tinha 3 pessoas. Ou que a gente ia pra algum lugar fazer compras e ficava um lugar aberto. Senão, fora isso, eu não podia. E isso já me deu aquela primeira baque, assim, sabe? Tipo... E eu sei que tem gente que vai falar, eu passei aqui o meu ano inteiro de 2020, eu vim pra cá, eu fiquei trancada dentro de casa na pandemia e tal. Beleza, só que assim, você não tinha vacina ainda, as pessoas ainda estavam fazendo vacina. Todo mundo tava nessa situação no mundo inteiro. Tava todo mundo saindo já, todas as famílias mais restritas já estavam começando a liberar as au pairs que estavam vacinadas. Todo mundo sabe que depois que começava a vacinar, todo mundo já ficava um pouco mais relaxado e tranquilo. E eu tava todo mundo vacinado dentro de casa, a situação só melhorando no país, todas as coisas baixando e ele ainda não me deixava sair. Ele não me deixava sair não por causa do Covid, mas é porque ele não queria que eu saísse, ele queria que eu ficasse ali trabalhando com ele e com a avó. Porque daí começou essa situação de que eu ficava, no tempo que eu tinha off, que a criança não tava, eu tinha que ajudar a avó, fazer exercício com a avó, e cozinhar pra avó, e lavar a roupa dele, dobrar a roupa dele, e acompanhar a avó em consulta médica e tal. E daí aconteceu que eu não tinha mais tempo off. E daí aconteceu um final de semana que eu quis sair quando a menina tava em casa de novo, e eu pedi pra dormir na casa da minha amiga, né? Eu já me preparei assim e tal, porque eu sabia que ele não ia gostar por causa do Covid. Ele já falou, eu preferia
queria que você não saísse no final de semana que a Kid tá aqui. Aí eu falei pra ele, olha, segundo o nosso combinado, você me falou que no final de semana eu não estaria trabalhando em nenhum final de semana, só em alguns que você estivesse de plantão. E foi esse nosso combinado. Você me falou que se eu tivesse planos, eu poderia seguir com meus planos. Aí ele usou da chantagem emocional. Ai, mas você plantando tempo livre, ela passa tanto tempo na casa da mãe dela, te custa de deixar pra sair só nos finais de semana que ela não tá, quando ela tá aqui e ajudar ela e tal. E eu de novo pensando, realmente não custa, né? E conversando com as pessoas no Brasil e todo mundo no Brasil falando, ai, Fernanda, você trabalha tão pouco, os au pairs são tão mais, você trabalha menos, não sei o que. Não custa você fazer as coisas que ele tá pedindo e tal. E, gente, de novo, o combinado não ser caro, você não é obrigado a trabalhar tudo aquilo, você é obrigado a fazer o que você combinou com a família. Aí eu cedi, falei, beleza e tal, não saí aquele final de semana, mas já tava assim por aqui, porque daí eu comecei a perceber, né? Comecei a me acordar. E daí eu comecei a fazer terapia. E a minha terapeuta já foi au pair também. Daí ela começou a me falar, olha, o que você combinou com ele. Sem contar que você não tem, basicamente, o tempo off, porque no meu tempo off, eu não podia sair da casa. Porque ele ficava, se a minha mãe precisar de alguma coisa, ela é uma senhora idosa, você não pode estar longe. E daí toda vez que eu ia pedir pra ela usar o carro, fazer alguma coisa, a senhora falava, mas eu vou precisar, talvez eu vá pra... Ela sempre achava uma coisa, talvez eu vá usar pra isso, então você não pode usar. E nunca usava, o carro ficava lá. E daí eu comecei a pedir Uber. No que eu comecei a pedir Uber, daí ele começou a usar dessa desculpa de que, vai que minha mãe precisa de você e não sei o que. Então deu que, tipo assim, eu não tinha tempo off, porque eu nunca podia sair de casa. Se eu ia dar uma corrida, porque eu gostava de correr, às vezes estava, tipo assim, um frio de 10 graus. Teve um dia que eu saí, tava uma temperatura negativa pra correr, só pra tomar um ar da casa, sabe? E eles reclamaram porque a avó precisou de mim pra desligar a panela enquanto ela tava no banheiro e eu não estava lá pra desligar a panela. Era nesse nível, sabe? Aí isso começou a me deixar um pouco assim, eu não vou conseguir viajar, porque ele não quis que eu viajasse, falou que só posso começar em outubro, eu não tenho tempo off, eu tô trabalhando nos finais de semana que eu falou que eu não ia trabalhar, eu não tô tendo carro que ele falou que eu ia ter, eu já comecei a ficar assim, né? Com 2 meses de programa. Aí começaram as outras coisas, daí eu comecei a rezar, eu não tenho uma religião, mas eu confio muito no universo, então eu comecei a pedir pro universo me mandar sinais de que se eu realmente precisava pedir rematch, porque eu sabia que o rematch era uma coisa grande no intercâmbio e difícil, né, porque você veio preparada pra uma coisa, daí você muda todos os seus planos, então eu tava meio que aversa à ideia do rematch, mas eu tava pedindo pra você, eu tô infeliz aqui, eu não estou feliz, eu não estou aproveitando o meu intercâmbio, tá certo que era só 2 meses, só que eu não via perspectiva de melhora, entende? Toda vez que eu conversava com ele me fazia sentir egoísta. Ele falava, não é sobre você, isso é o mundo todo, não é sobre você. Tem várias pessoas que estão doentes no mundo. Ele fazia eu me sentir mal por querer melhorar, por querer ter um pouco mais de liberdade, sabe? Então eu pedi pro universo me mandar sinais. Aí aconteceu a primeira briga, que foi... A menina tava comendo, né? Tava assistindo com o tablet dela e a janta dela do lado, o prato, né? E ela não estava comendo. Aí eu já comecei a perceber, né? Essa comida vai esfriar, ela vai chorar porque a comida tá fria, vou ter que botar esquentar e tal. Aí eu falei pra ela, come essa comida porque ela vai esfriar e eu não vou esquentar. Tipo, essa é a criação que eu tive da minha mãe. Era desse tipo, porque eu falei pra ela várias vezes, criança, você pode continuar assistindo no seu tablet, só que come enquanto você tá assistindo. Criança, vamos comer? Já fazia tipo 15 minutos que ela tava sentada na mesa com o tablet e não comia. Ela parava o coisa assim no metade do caminho do garfo e não comia. Eu falei, essa comida vai esfriar e eu não vou esquentar. Aí ela já me olhou assim com cara feia e nisso a avó veio e começou a dar comida na boca dela, como ela sempre fazia. E eu tava tentando tirar essa mania dela, porque a menina tinha 9 anos e a avó dava comida na boca. Aí eu falava assim, sabe, tipo, olha, such a big girl, let's eat with your fork, let's eat by yourself, look at me, I'm eating by myself, look. Tipo, mas eu tentava mostrar algum exemplo, sabe? Tipo, olha, eu tô comendo, vamos comer. Às vezes ela comia sozinha, mas a avó meio que insistia a tratar ela como bebê. No que eu falei isso, a avó foi lá e começou a dar comida na boca dela. Aí eu achei isso cúmulo, sabe? Ela tava ali há 15 minutos sentada, não comia. E a hora que eu dei uma apertadinha um pouco mais forte, que era pra ela se tocar, impor um limite, sabe? A avó foi lá e tirou toda a minha autoridade, mostrando que não gostou do jeito que eu falei com ela. Aí nessa hora eu olhei pra ela e falei assim, I'm so disappointed with you. Porém, o disappointed aqui é uma questão cultural. Na minha cabeça eu falei, eu tô desapontada com você, tô triste com você, é uma situação assim, sabe? Mas o disappointed aqui é um pouco mais forte e eu não sabia naquela época. É mais forte, eu não sei como explicar. E nessa hora a avó virou uma leoa. Ela falou, você não tá disappointed de coisa nenhuma, olha o jeito que você fala com a minha neta, quem que você pensa que você é. E começou, sabe, me dar de dedo na cara. E eu fiquei assim... Então por que eu tô aqui? Aí eu não falei mais nada a partir daquele momento. Daí o pai veio falar comigo, falou que olha, tem muitas diferenças culturais e tal, então é melhor você não tentar disciplinar mais ela. Porque eu fui falado também antes, como que ele queria que eu trabalhasse com ela, ele falou, olha, você pode fazer o que você, nos e-mails, né, antes de vir, você pode fazer o que você quiser, eu confio em você e na sua percepção, então se você quiser precisar pôr ela de castigo, precisar fazer alguma coisa mais firme, você pode fazer. Obviamente eu não ia erguer a minha no cacete, né, mas impor limites e disciplinar nessa questão
você pode fazer. Que no meu ver foi o que eu fiz aquela hora. Tipo, eu não fui grossa, não fiz uma coisa muito grande. Eu só falei pra ela, come, senão eu não vou esquentar. Não falei mais nada. Tipo assim, eu não falava mais nada. Ela não queria fazer o Kumon? Beleza, depois reclamo com seu pai. Não vou insistir pra fazer o Kumon coisíssima nenhuma. Não queria, sei lá, tomar banho? Ah, tá bom, vou chamar o seu pai. Porque nem tomar banho ela tomava sozinha, gente. Eu tinha 9 anos, eu tinha que ir lá dar banho na menina. E eu crente que ia ser super independente, né? Que ia trabalhar super pouco. Não queria fazer isso, não queria fazer aquilo? Beleza, então, não faz. Eu não insistia, sabe? Eu só ficava assim, você sabe que seu pai não vai gostar dela. Eu falo com ela depois. Beleza, não insistia. E só tentava fazer meu trabalho, cozinhava pra ela, e fazia as coisas dela, e brincava com ela, a gente continuava tendo uma relação super boa e super tranquila. A partir desse momento, a avó já começou a ficar toda espinhada comigo. Daí, o que aconteceu? A cereja do bolo, assim, eu já tava com a situação do carro, a situação de não poder sair, mesmo vacinada, a situação de trabalhar nos fins de semana, a situação de trabalhar muito mais quando a menina tava ali, pelo menos 12 horas, a situação de não ficar off, porque eu tinha que ajudar a senhora eu não era só uma au pair, eu também era cuidadora de idosas, porque eu tinha que ajudar a senhora, eu tinha que lavar a roupa dela, ele reclamava quando eu não dobrava e guardava as roupas dele, então eu fazia muito mais do que o au pair, tipo, eu não tava sendo só au pair ali, e daí ainda essa situação, sabe? Aí veio a cereja do bolo, que foi o que eu falei assim, não quero. Aí nisso eu já reclamei, eu falei assim, olha, não, porque eu percebia que eles me faziam todas essas coisas, eu falei com a minha LCC, e ela falou, olha, ele tá querendo uma governanta e não uma au pair, então começa a impor mais limites. E do que eu comecei, ele começou a não gostar, daí eu falei, olha, eu estou considerando rematch, a gente já fez aquele meeting pra tentar conversar. Quando você conversa, as duas partes falam do seu lado, e você tem 15 dias pra tentar e tal. A gente já fez isso, eu estava nesses 15 dias, com a LCC do meu lado, entendendo? Aí aconteceu essa situação de que eu fui buscar a criança no ponto de ônibus um dia, a irmã dela tava lá, daí eu fiquei assim, por que você tá aqui? E a irmã dela era a filha que só mora com a mãe e nunca ia visitar o pai, tipo, ela nunca ia lá, eles não se viam. Como eu disse, era um divórcio complicado, não sei se eu disse, mas eles estavam passando por um divórcio bem complicado e estavam meio que brigando pela guarda da Kid que eu cuidava. E daí ela falou assim, a Kid vai ficar na casa da minha mãe hoje. E o ônibus parava, tipo assim, na frente da casa da mãe, né? Sempre. Daí eu ia buscar ela no ponto de ônibus. E daí eu fiquei assim, nossa, ninguém me avisou, né? Daí eu fiquei meio que putinha, que nossa, eu parei os negócios que eu tava fazendo lá pra ir buscar ela e ele não me avisou que ela não ia vir hoje. Daí eu cheguei em casa e a avó falou assim, cadê a criança? Eu falei assim, a irmã dela tava no ponto de ônibus e falou que ela vai ficar na casa da mãe dela. Ela falou assim, o meu filho não sabe disso, não sei o que. Já ligou pra ele, né? Porque a criança era um tesourinho da avó, que eu não julgo, né? Todo mundo é. E daí ele também não sabia. Ela falou assim, é a cara da mãe dela mesmo, fazer esse tipo de coisa e sem comunicar ninguém e ainda falar que é uma coisa. Porque eu falei que a menina sabia. Ela falou assim, os meus pais concordaram que a criança vai ficar na casa da minha mãe hoje. E o meu fofo não sabia de nada. Aí ficou nisso. Ele falou assim, não, mas tudo bem, então quando eu sair do trabalho eu vou passar na casa da mãe dela e pego ela. Ele chegou em casa assim, a criança ele pediu, o que aconteceu? Aí ele falou, olha, ela não quis vir pra cá, eu não consegui falar com ela, a mãe dela falou que ela não podia vir pra cá, me mandou embora e falou que ela não ia, que a criança não queria mais vir aqui porque ela não gosta da au pair. Aí eu fiquei assim, porque a au pair tá tentando ser a mãe dela. Aí eu fiquei assim, gente, aquela hora foi a mesma coisa, se tivesse me dado um soco na cara, porque assim, a relação minha e dela sempre foi muito tranquila, a gente era amigas, ela começou a ler, ela odiava ler, eu fiz ela começar a ler com Harry Potter, né? Todo mundo via que ela tava melhorando. Eu ajudava ela às vezes com o Kumon, eu fazia ela escrever, ela fazia um diário todo dia, então eu treinava a escrita com ela, a gente brincava e eu fazia tudo de uma forma muito legal. A única coisa que a gente teve foi aquela vez que a gente brigou, mas aí a partir dali eu não tentava mais disciplinar ela. Se ela não queria fazer as coisas, eu falava, beleza, vai falar com seu pai. Então aquilo foi um choque muito grande pra mim, eu me senti muito mal. E o pai foi e conversou comigo várias vezes, porque, você tem que entender que a gente tá num divórcio difícil, então você não pode forçar a criança a fazer as coisas que ela queria. E eu pensando assim, sabe, mas gente, eu não faço isso não está acontecendo, isso não é verdade. Como eu já estava toda fragilizada, né, fazendo terapia, essas coisas tudo, na minha cabeça eu tava assim, pensando que era o meu erro, que eu estava errada também, que o erro era meu e que eu precisava consertar alguma coisa. Ao mesmo tempo eu não conseguia achar, sabe, porque eu pensava, não, mas toda vez que a gente tá junto, a gente se diverte muito, eu brinco com ela, eu brinco desconto com as crianças que vem aqui nos playdate. Não tinha motivo pra ela falar isso, sabe? E daí ele começou, porque eu não quero perder a guarda da minha filha, porque se eu perder eu vou ficar muito triste, não vai mais, e daí você vai ter que ir pra outra família, porque você não vai mais ter emprego, você vai ter que voltar pro Brasil, não sei o quê. E daí ele falou do rematch. Ele viu que eu tava muito abalada com essa situação, porque eu chorei tudo, né, durante a conversa. E ele falou, você não peça rematch, porque você é muito imaturo da sua parte se você pedir rematch por causa disso agora. Porque como eu falei, a gente tava naquele período de 15 dias de teste pra ver se dava certo, né. E daí, eu pensei, fiquei mal e tal. Aí no outro dia, a menina veio, como se nada tivesse acontecido, sabe? A gente tava, ele veio e começou a agir comigo como se nada tivesse acontecido. Aí eu pedi assim, vou conversar, porque criança não mente, né. Aí eu pedi, o que aconteceu ontem? Ela,
Como assim? Você não veio aqui por quê? Por que você não quis ir pra casa do seu pai? Minha mãe falou que eles trocaram os dias e tá tudo certo. Assim, você não foi porque você não quis vir, então? E dela, não, minha mãe só foi, minha irmã tava no ponto pra me buscar e tudo. Ele falou assim, você não quis vir com seu pai quando seu pai foi te buscar? Ela falou assim, eu ouvi que meu pai chegou, mas minha mãe não me deixou sair do quarto. Eu fiquei lá. Daí eu já fiquei assim, sabe? Tipo, você não falou nada. Daí eu pedi, você não tá gostando de alguma coisa entre a gente? Você acha que eu sou brava com você e tal? Ela até falou, você era, mas agora você não é mais. Não tem problema nenhum, tipo, eu instigando, assim, conversar e tal. E perguntava, você reclamou de mim pra sua... fiquei sabendo que você falou uma coisa de mim pra sua mãe. O que você reclama de mim aí? Tipo, essas coisas assim. Dava assim, não reclamei de nada. Você, é porque sua mãe falou pro seu pai ontem que foi você que não queria vir aqui pra casa dele. Ela falou assim, não é verdade. Mas a minha mãe mente várias vezes pro meu pai, pro juiz. Ela quer ficar com a minha guarda. Aí na hora eu fiquei assim... Nessa hora eu fiquei em choque. Aí eu percebi que eu tava no meio de uma guerra familiar, de um divórcio muito complicado e que não tinha o que fazer. Daí nessa hora eu decidi pelo rematch. Nessa hora eu pensei assim, não vai dar certo, eu vou acabar me complicando. Essa mulher vai inventar mais coisa a respeito pra colocar a culpa em mim. Esse homem vai acabar perdendo a guarda da menina e vai botar a culpa na au pair ainda. Não, eu vou vazar daqui. Foi difícil também, ele fez eu me sentir mal, ele fez eu mentir pra menina, falar que eu tinha que voltar pro Brasil. Falei, posso falar também, falar que eu tinha que voltar pro Brasil, que eu não ia pra outro lugar, porque ele falou que eu ia traumatizar a criança, porque eu escolhi ir pra outra família e não quis mais ficar com ela e tal. Isso que eu ajudei ele a achar outra menina ainda. Ajudei não, eu falei tudo pra menina, falei, olha, é desse jeito, é essa situação, vê aí se você quer. E a menina quis ir, mas também não aguentou ficar muito não, ficou alguns meses. Uma outra au pair, mas então eu conversei, eu ajudei ele a achar outra au pair, mas mesmo assim sair como, até me roubar, ele me roubou, pra vocês terem noção. Eu saí de lá como um demôniozinho. E essa foi a história do meu au pair. Eu tava muito fragilizada e, como eu disse, eu tava um pouco aversa à ideia de rematch. Só que, gente, se é um conselho que eu posso dar é assim, você veio pra cá pra ter outro momento. Não é um intercâmbio de férias, é um intercâmbio que você vai trabalhar e você vai trabalhar muito, só que você pode ser feliz, você tem a escolha de ser feliz. E foi isso que me fez também pedir o au pair. As pessoas me falavam, principalmente a minha mãe, com medo, né, de passar por tudo isso de novo. Ela falava, filha, fica aí, é só um ano. Não faz o que elas querem. E eu pensava assim, mas gente, eu tenho a opção de ser feliz, sabe? Você tem a opção de ir pra outro lugar e ser feliz. Você tem a opção de tentar de novo com outra família. Então tenta, você merece ter uma boa experiência no teu intercâmbio. O rematch, ele é libertador. Você dificilmente vai pra uma família pior do que a sua, porque você já vai ter experiência, você já vai ver o que funciona pra você, o que não funciona, quais que são os seus pré-requisitos. Então você provavelmente vai fazer uma escolha melhor. Só se joga porque você merece ter uma experiência boa. Tenta antes com a sua família. Eu tentei o máximo que eu pude. Eu saí com a certeza de que eu dei o meu melhor e que eu tentei tudo que eu podia pra fazer dar certo com eles. Mas depois de um tempo eu decidi que eu realmente podia ir pra outra família, mas eu tava muito fragilizada, eu tava a ponto de voltar pro Brasil. Eu era pessoa assim, eu sempre sou muito animada, muito feliz, muito contente, e eu sempre apareço nos stories, né, do meu Instagram e tal. E os meus amigos começaram a perceber que eu não aparecia mais, que eu não falava, que, tipo, de manhã cedo eu não abria a janela do meu quarto, sabe, quando tava off, eu ficava o dia inteiro na cama. Então eu tava triste mesmo. E daí eu achei essa família aqui pelo Facebook, então se você tá em rematch ou se você tá tentando buscar essa família, tem os grupões no Facebook que te ajudam bastante, faz um textinho lá. Enquanto eu só tive 3 famílias no meu perfil antes de vir pra cá, quando eu entrei em rematch eu falei com pelo menos 50, sério. Várias famílias, tanto no site lá da Au Pair Care, quanto no Facebook, mas pro Facebook tem muita gente, principalmente se você já tá, no meu caso que eu já era fully vaccinated, tava em country, eu tive muita gente, então eu escolhi uma família aqui. Não gostei muito da localização, mas daí pra compensar eles falaram que pagavam a mais. Antes da primeira semana eu já percebi que eles eram bons pra mim, porque tem a minha liberdade aqui agora, sabe? Eu posso sumir no final de semana e eles não ligam, eu posso fazer o que eu quiser no meu tempo livre, eu tenho o carro que eu posso ir pra onde eu quiser, num raio de 100 milhas, eu trabalho menos aqui também, então assim, a família é até melhor do que eu tava imaginando, sabe? Então, falo de novo, eu falo e repito, o rematch salva. Se você tá infeliz na sua família, só vai, porque você pode deixar uma família boa pra você. Hoje aqui eu tenho uma família muito boa, que entende, eles tentam me fazer parte da família, mas ao mesmo tempo eles respeitam a minha privacidade, sabem que eu sou uma adulta, que mora na casa deles e que tem a própria vida, e isso pra mim não tem preço, sabe? A minha privacidade e a minha certa independência não tem preço, eu sou muito grata por isso, e eu encontrei a minha família que é perfeita pra mim. Não é uma família perfeita, obviamente, mas ela é perfeita pra mim. É isso que você tem que encontrar, não existe família perfeita, mas vai existir uma família que é perfeita pra você, para suas prioridades, pros seus pré-requisitos e pra quem você é, que vai se encaixar na tua personalidade, que vai ser diferente das famílias da sua amiguinha e tal. Então, é só isso, gente. Tenham em mente quais que são os seus pré-requisitos, não abram mão deles de jeito maneira e sempre conversem. O diálogo sempre pode ajudar. Eu acho
acho que se eu tivesse imposto os limites desde o início, talvez a situação tivesse sido diferente, tivesse conversado mais. Eu não fico pensando como que eu poderia ter sido, porque pra mim tudo tem um motivo e tudo está perfeito, mas é isso, essa é a minha história de rematch. Eu jurava que não ia ser Alice, mas no final fui Alice. E é isso, se vocês quiserem saber mais sobre a vida nos Estados Unidos e alguma coisa do dia a dia, me sigam no Instagram, Pri vai colocar aqui embaixo, Fernanda Giraldi I. E eu tenho um canal no YouTube também, que eu falo das minhas viagens, eu adoro viajar, então eu tenho de vários lugares que eu fui por aqui, que eu pretendo ir mais esse ano passado eu fui pra Europa, então se inscrevam então lá no meu canal, que eu falo da vida nos Estados Unidos, da vida au pair, de viagens. Se inscreva aqui no canal da Pri também, que todo mundo que tá nessa ideia de ser au pair e tá no meio do processo ajuda muito, pra mim me ajudou muito. Me siga no Instagram, siga o Instagram da Pri. E é isso, gente, muito obrigada por me acompanharem até aqui, por terem escutado a minha história. E é isso, muito obrigada. Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Não se esquece de se inscrever, ativar a notificação, comentar, compartilhar, dar like. Ajude esse canal a continuar crescendo. Já estamos aí no rumo de 150 mil inscritos. E se você é au pair ou se você fez algum tipo de intercâmbio e quer participar desse quadro, é só me mandar um e-mail com o assunto "Quero participar do Storytime", que eu vou te responder explicando como que funciona pra você vir aqui no canal contar a sua história. No mais, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!